Vamos lá. Vamos iniciar, né, com as apresentações. Então, irmão Samuel, irmão, tem 2 minutos para a sua apresentação e o que o irmão irá defender nessa noite aqui. Seja bem-vindo, paz e graça, irmão Samuel. Boa noite. O nosso posicionamento é o posicionamento que vê nas passagens onde é referido como Miguel, né, sendo a pessoa de Jesus, um título de Jesus, né? Se a gente for ver, procura na internet assim alguns vídeos, algumas sobre o adventismo, né? Pessoas levantando assim certas críticas ao movimento adventista. É comum eles pegarem esse ponto, né, esse nosso ensinamento, esse nosso posicionamento sobre Jesus ser o arcanjo Miguel, como uma falha interpretativa, né? Alguns vão mais longe dizendo que chega a ser uma heresia, né? Com isso, nós não entendemos que Jesus seja uma criatura, um ser criado por Deus. Não é esse o nosso entendimento. Então, a conversa aqui vai ser para nós darmos uma olhada nos versos, né, que não são muitos, que vão identificar este personagem bíblico, que é o arcanjo Miguel, e o nosso posicionamento, que é, no momento onde ele tem uma batalha com Jesus, o próprio com Satanás, né, onde há uma batalha, um conflito entre um ser celestial e Satanás. Este ser celestial, identificado como Miguel, é a própria pessoa de Jesus, né? Esse é o posicionamento que nós vamos defender, né? Amém. Deus abençoe, irmão Samuel. Pastor Marcos, o pastor tem 2 minutos para a sua apresentação e também o que irá defender nessa noite. Fique à vontade. Graça e paz, que Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Marcos Quintanilha. Eu já há muito tempo eu dou aula de teologia em diversos seminários. Eu pertenço à Assembleia de Deus aqui do Rio de Janeiro. E nessa oportunidade, juntamente com o irmão Samuel, nós vamos aqui estar estudando a palavra de Deus. E a minha proposta é refutar essa ideia e provar que Jesus Cristo é Deus, o unigênito de Deus, e nunca foi chamado de anjo. Um anjo é uma figura inferior, né? Anjo é criatura, enquanto que Jesus Cristo é o Criador. E essa é a posição que nós vamos defender nessa noite. Não temos nada contra pessoas por pensar diferente, mas estamos apenas no mundo das ideias, né? Respeitamos os contrários, não é um ambiente de disputa, né? Mas é apenas uma conversa amigável e respeitosa que nós estamos desenvolvendo aqui. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor Marcos. Como vocês sabem, né, o debate é moderado e vamos ficar sempre atentos, né, às perguntas, para não ter que ficar repetindo, tá bom? Vocês são bênção e vamos lá. Nesse primeiro bloco, pastor irmão Samuel, 3 minutos para a sua primeira pergunta. O pastor Marcos já colocou ali na introdução dele, né, a ideia de que Jesus ele é divino e não criado, né? Esse posicionamento com respeito à pessoa de Jesus, nós temos também, né? Quando defendemos que Jesus é Miguel, não estamos dizendo com isso que ele seja uma criatura. O que acontece é que no desenvolvimento do pecado, né, no conflito, ocupa-se posições que têm a ver com um momento específico e não com a pessoa dele. Então, nos conflitos, Jesus ele vai se apresentar, né, como sendo Miguel, o nosso entendimento. A pergunta com base, né, na palavra de Deus, né, como que a gente poderia entender que aqueles que consideram Jesus como Miguel estão com isso ensinando que Jesus é uma criatura. A pergunta é essa, né? Que textos bíblicos é usado para defender este posicionamento de que se Jesus é Miguel, automaticamente ele é uma criatura e não apenas um título de Jesus. Entendeu a pergunta, pastor Marcos? Ainda tem bastante tempo, caso não tenha entendido, podemos repetir, né?
Não entendi. Por exemplo, nós temos um posicionamento que Jesus, ele é Miguel. E temos um posicionamento que, por isso, aceitando que Jesus é Miguel, não estamos com isso dizendo que ele é criatura. Dizemos que é um título que ele faz uso. Daí você diz que não pode usar esse título, porque quem se identificar com Miguel, logo tem que estar vinculado a ser uma criatura. Não pode ser apenas um título. Eu quero as bases bíblicas para fazer essa demonstração de que não é possível Jesus fazer uso de um título chamado Miguel, né? Porque com isso ele estaria se identificando com criaturas e não como criador. Entendeu? Entendi. Nós aceitamos que Jesus é Miguel e aceitamos que isso é só um título. Agora a pergunta é essa: por que nós estamos errados em fazer isso? E aonde que a Bíblia ensina que Miguel, sendo o arcanjo Miguel, é uma criatura e não apenas um título, que ele é um ser criado e não só um título do Criador? Amém? Essa é a sua pergunta? Sim. Amém. Deus abençoe, irmão Samuel. Pastor Marcos, entendeu a pergunta? Entendi. Amém. Então, Pastor Marcos, o irmão tem 5 minutos. Fique à vontade. Obrigado, irmã Sandra. Olha só, o ônus da prova é de quem acusa. O texto bíblico, ele mostra a distinção do que é criatura do que criador. O Evangelho de João, no seu capítulo 1, ele justamente apresenta a pessoa do Verbo. Diz assim, João 1, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, nessa primeira fala, eu queria dizer que Jesus é apresentado como Criador, né? E ele é o Criador de todas as coisas. Ele diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele já é pré-existente, ele sempre existiu. Em todo o texto bíblico, Jesus é apresentado, inclusive aqui mesmo no Evangelho de João, como o Verbo que se fez carne e como o Filho unigênito do Pai, de Deus. E a Bíblia, no Novo Testamento, apresenta os atributos de Jesus, os atributos de Deus, como Criador, como Salvador, como Todo-Poderoso. Né? Em diversos textos, Jesus é apresentado como divino. O texto que fala sobre Miguel são textos esporádicos. E sempre quando apresenta Miguel, fala-se de Miguel como anjo, como arcanjo, como uma figura criada, como alguém que foi criado. O texto de Hebreus 1, por exemplo, ele vai discorrer sobre os anjos, e lá no verso 4 ele diz assim, ou melhor, verso 3, vou ler de 1 a 3 para a gente poder pontuar. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. O qual é o esplendor, ele está discorrendo sobre Jesus. O qual, sendo o esplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou à destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, o qual herdou mais excelente nome do que eles. E o verso 5 diz, porque qual dos anjos disse jamais, tu é meus filhos? E nenhum anjo, nenhum ser criado por Deus, o próprio Deus chamou de filho, mas somente a ele. E ele diz, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu serei por pai e ele será por meu filho. E outra vez, verso 6, quando introduz no mundo o primogênito, diz, todos os anjos de Deus o adoram. Então Jesus é apresentado como Criador, como aquele que tem a mesma substância do Pai, aquele que é chamado de Filho. Nenhuma criatura é chamado de filho, somente Jesus é chamado de filho. E ele conclui dizendo que todos os anjos adoram Jesus. Então, quando ele diz todos os anjos, todas as criaturas, ele já exclui a possibilidade de Jesus ser
é outra pessoa a não ser o Filho unigênito. Ele não é anjo, ele não é arcanjo, ele não é serafim, porque a questão importante da gente ressaltar é a gente saber que cada criatura de Deus tem uma natureza. Jesus é a única pessoa do universo que tem duas naturezas. Ele é 100% homem, porque ele se fez carne, e ele é 100% Deus, porque no princípio ele já estava com Deus e ele era Deus. Mas em nenhum lugar da Bíblia ele é apresentado como arcanjo, como anjo ou como qualquer outra natureza. Então há uma distinção entre Miguel, que é um dos primeiros príncipes, conforme diz Daniel, e Jesus como o Verbo de Deus que se fez carne. Então não há nenhum texto bíblico que diga de forma clara que Jesus é o arcanjo Miguel. Amém. Deus abençoe, pastor Marcos. Irmão Samuel, irmão, tem 5 minutos para a sua réplica. Fica à vontade. Da fala do pastor Marcos, a gente aproveita quase tudo, né? Dá para aproveitar quase tudo. Se abraçamos com todas as informações que identificam Jesus como um ser criador e não criatura, se abraçamos com todas. Só que a gente tem um entendimento, duas coisinhas eu gostaria de salientar. Primeiro, eu acho que a gente sempre deve rever a forma de estudar a palavra. Porque quando a gente está conversando, é comum alguém me dê um texto escrito tal coisa. Não, não é assim que se estuda a palavra. A compreensão se dá pela soma de todas as informações que existem na totalidade da palavra. E não nas frases prontas, né? Por isso que somos convidados não a fazer leitura da palavra, mas examinar as escrituras, né? Paulo ele vai dizer assim que toda ela é divinamente inspirada, e a gente tem que ter a totalidade das informações, né? Buscar ter para, na soma todas essas informações, termos a correta orientação de Deus. Então, eu penso, é equivocado duas coisas. Primeiro, alguém falar, me dê um texto escrito tal coisa. Porque não é este o propósito da palavra. Escrever, né, uma frase para que alguém leia e compreenda. Não. São a soma das informações que devem clarear nosso pensamento sobre algum assunto. Então, este é um ponto. Depois, o fato de Jesus, ele ser criador, ser Deus, o fato dele, na essência, ele não ter uma origem, mas ele ser originador de todas as coisas, impede que ele assuma determinados títulos em momentos específicos? Não, não impede. Quando Jesus caminhava à beira do Jordão, era um homem caminhando. Mas quando João Batista, tomado pelo Espírito Santo, iria apresentar Jesus, o que ele fala? Eis um homem vindo em minha direção? Não. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela ocasião, para aquele momento e para as circunstâncias que ele deveria apresentar Jesus, a melhor definição era esta, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deveria reivindicar, através desse título, várias informações contidas no Velho Testamento. Então, a gente não pode pegar o título e imaginar que aquele título queira apresentar a totalidade das informações do ser que está carregando aquele título. Era a intenção de João Batista dizer que Jesus se limitava a ser um cordeiro? Jesus deveria ser comparado às suas características com o cordeiro para ver o que ele podia ou não fazer por nós? Não. Só que o cordeiro traz algumas características que podem sim exemplificar a missão de Jesus. E podem, através desse título que ele recebe naquele momento, Evangelho de João 1:29, né? Pode-se extrair do Velho Testamento, através desse título, várias lições. Então, quando a gente olha para Jesus, identificando ele com o título de Miguel, nós não estamos negando que ele seja o Criador e não a criatura. Nós estamos dizendo com isso que, para algumas situações específicas, ele se identifica com este nome. Quem é como Deus? Né? Então, quando ele está em conflito, são 5 textos que dizem na palavra, apresentam na palavra este confronto, este nome. E nos 5 textos, existe ali um confronto direto com o inimigo, de alguma maneira. Então, a gente pode identificar, sim, através da análise dos 5 textos, que é um título usado por Jesus em momentos que ele está tendo algum tipo de confronto com o inimigo. E o nome, né, Miquel, ele vai transmitir essa pergunta, quem é como Deus? Contrastando com a ideia de Satanás, descrita em Isaías 14, né? Subirei acima das estrelas, serei semelhante ao Altíssimo.
Então, a gente vê, é próprio para esses momentos de conflito o uso desse título. E aqui, só para esclarecer um ponto já de um dos versos, que é Judas 1,9, né? Muitos vão usar aquela frase assim que, mas Jesus repreende Satanás e Miguel não repreendeu. Não, o texto não está dizendo isso. O que o texto vai dizer é assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não usou pronunciar contra ele juízos de maldição. Então, o que ele não fez é entrar num bate-boca com o inimigo. Porque a leitura do contexto vai permitir a gente perceber que a intenção de Satanás era difamar a Moisés, e Jesus falou assim: eu também poderia te difamar, mas não vou fazer. Miguel fala. Então, Miguel ali, né? Ele não está se colocando numa posição de inferioridade ao inimigo. Ele está colocando-se numa condição de superioridade, não batendo boca com ele, né? Entregando tudo nas mãos de Deus. E isso em nada diminui a pessoa de Jesus ou a pessoa de Miguel ali no texto. Então, agora, pastor Marcos Quintanilha, o irmão fica à vontade, o irmão tem 3 minutos para a sua primeira pergunta. Bom, irmão, agradecendo aí a colocação do irmão Samuel, eu acredito que o irmão tem que fazer uma ginástica muito grande para provar uma teoria que não é explicitada na Bíblia e não tem, eu acredito, não tem texto, e essa é a minha pergunta. Quando o senhor fala que é difícil ter um texto, veja só, a regra de fé e prática do cristão é a palavra de Deus. Aquilo que não está na Bíblia, ele tem que ser rejeitado. E todas as doutrinas a gente tem que tirar do texto bíblico, tem que ficar claro no texto bíblico. O que eu entendo é que essa compreensão que Jesus é Miguel, isso é resultado de uma inferência. Mas dentro dessa linha, no princípio hermenêutico, eu queria pedir ao irmão, é a minha pergunta, não é isso? É a pergunta? Isso. Eu queria pedir ao irmão, de forma clara, veja só, de forma clara, qual é o texto bíblico que o irmão se baseia para dizer que Jesus é Miguel? Eu queria que o senhor me desse um texto contundente, de forma clara, que qualquer pessoa, por mais simples que fosse, ele poderia compreender, chegar a esse entendimento que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Amém, Deus abençoe. Irmão Samuel, o irmão entendeu a pergunta? Entendi. Amém. Na verdade, o irmão tem 5 minutos para a resposta. Na verdade, esse é o tipo de texto que não existe, né? Porque, como eu já comentei, o leitor da palavra, ele vai chegar ao conhecimento através da soma das informações, e não do que está escrito de forma linear, né? Isso é evidente, né? Se a gente for ver o método de ensino do apóstolo Paulo, ele vai pegar um pensamento que está numa linha do Velho Testamento e vai transformar isso numa carta. Que o Espírito Santo, evidente, né? Mas a pessoa tem, ao fazer a leitura, uma sensibilidade maior do que os outros. Para a maioria das pessoas, essa parece ser uma boa pergunta, né? Me dê um texto. Mas se a gente fosse fazer desta forma, quantas das doutrinas do cristianismo iriam sobreviver com esse tipo de indagação? Me dê um texto. É evidente que é a soma de todas as ideias, porque quando a gente pega a palavra, né, nós temos aqui a palavra. Nela vão estar registradas ali nos seus 66 livros, os seus 40 autores, e todo o período que foi escrito, mas a palavra tem um autor intelectual por trás de cada ser humano, que utilizou cada ser humano, cada homem, que utilizou esses homens para escrever, que é o Espírito Santo, né? Então, a palavra não chega a nós pela manifestação da vontade do homem, é a manifestação da vontade do Espírito Santo. E é evidente que, quando a gente pega os 5 textos que vão falar sobre Miguel, e a gente vai comparar essas ações praticadas por Miguel com ações praticadas pelo próprio Jesus, a gente pode chegar ao entendimento, sim, que ele, por exemplo, vamos até Apocalipse, né? Apocalipse no capítulo 12. O verso 7 primeiro vai dizer assim, Apocalipse 12, 7.
houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalharam. Então, aqui temos essa informação. Houve batalha no céu. Quando foi essa batalha? Bom, agora não é o caso, mas houve uma peleja. Então, nós estamos vendo, assim, dois lados que se opõem. De um lado está um ser que a gente identifica aqui, né? No próprio texto aqui, ele vai de Apocalipse, mas esse dragão vai ser identificado como o diabo, Satanás, a antiga serpente. Então, encabeçando um dos lados, está quem? Está o inimigo de toda a humanidade, de todo o céu. Né? Existe algum inimigo superior a isso? Não, este é o grande inimigo. E daí ele vai dizer aqui que este inimigo, ele está junto com os seus anjos. E quem está do outro lado? Ou a divindade não está sendo representada nessa batalha, né? Está no anonimato, ou este ser que aparece aqui é a divindade na pessoa de Jesus, Miguel, e vem dizendo que Miguel e seus anjos estão nessa batalha. Então, a gente já vai colher aqui essa primeira informação de que Miguel, ele é representante, no texto aqui não aparece mais ninguém, o texto apresenta ele como representante do lado do bem, vamos chamar assim. E do lado do mal existe um outro que seria, no caso, Satanás. Agora o verso 10. Então ouviu uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino no nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois o acusador de nossos irmãos foi lançado por terra, os que o acusavam, né, diante de Deus, de dia e de noite. Então, o verso 7, Apocalipse 12, 7, né? O verso 7 vai falar de dois lados que estão envolvidos numa batalha. Liderando um dos lados está Satanás, liderando o outro lado está Miguel. O verso 10 apresenta este mesmo que é líder de um dos lados, é acusador também dos irmãos, no verso 10. Daí aqui no verso 10 não existe a informação, mas a gente pode perguntar e a resposta é óbvia. Se nós temos diante de Deus alguém que nos acusa, nós temos também quem nos defenda? E seria correto eu pensar que o mesmo que eu acuso no verso 7 é o mesmo que guerreou no verso 7 e acuso no verso 8, no verso 10. No verso 7 tem um que representa o bem. Seria este mesmo que nos defende no verso 7? Daí, quando a gente vai mais à frente, né, que o tempo vai acabar, mais à frente, a gente falta responder essa pergunta: quem nos defende diante de Deus? E quando a gente for para Daniel, a gente vai conseguir compreender que nós temos um acusador, que é Satanás, e nós temos um que nos defende, vamos saber quem é. Pastor Marcos Quintanilha, irmão, tem 5 minutos para a sua réplica. Fique à vontade. Obrigado, irmã Sandra. Irmão Samuel, o senhor facilita muito o meu trabalho, entendeu? Eu fico muito à vontade, porque o esforço que o senhor faz aí para tentar provar a sua teoria é muito fraco. O senhor pega um texto de Apocalipse, que é um texto simbólico, que não tem nada claro dizendo que Jesus é Miguel, um texto simbólico de uma batalha no céu que ninguém sabe quando aconteceu, que tem uma ciência hermenêutica que vai dar as diretrizes para a gente fazer essa interpretação, e o texto que o senhor apresentou em nada acrescenta, ou pelo menos traz um rascunho de uma possibilidade de Miguel ser Jesus. Primeiro que Miguel é um nome próprio, não é título. Você vai ter na Bíblia, Daniel, por exemplo, é o nome de um profeta que significa Deus é meu juiz. Você vai ter Rafael, que é curado por Deus, e Miguel, quem é semelhante ao Altíssimo. Então, por exemplo, o meu nome, Marcos, se você for no original, Marcos significa martelo. E isso aí só porque o significado do meu nome é martelo, eu sou martelo? Não tem lógica nenhuma. Então, eu vejo um pensamento muito raso em querer atribuir a Miguel um ser espiritual, um arcanjo, né? Porque existe uma hierarquia. Você tem anjo, arcanjo, querubim, serafim, trono, potestade, existe toda uma hierarquia de seres espirituais, e Miguel é um desses arcanjos, como o próprio Daniel vai dizer, um dos primeiros príncipes, dos primeiros arcanjos. Então, é muito rasa essa ideia de querer atribuir a Miguel a título, ser título. Miguel não é título. Miguel é nome próprio,
nome de um ser espiritual, assim como tem Gabriel, assim como tem profeta Daniel, como tem Zacarias, e de outras pessoas também que têm o seu significado. O texto, como eu falei, o texto de Apocalipse é um texto muito simbólico, ele não apresenta nada que possa sugerir que seja Jesus e ser Miguel, né? E isso facilita muito o debate, porque eu consigo ver com clareza que não tem textos bíblicos que apontem para que Miguel seja considerado Jesus. O livro da verdade é a palavra de Deus. Para que alguém levante alguma tese, alguma doutrina, ele tem que apresentar texto. Lembrando lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, quando Paulo pregava, os crentes de Bereia analisavam aquilo que Paulo pregava à luz das Escrituras. Então, se alguém apresenta uma doutrina para a gente tem que procurar se essa doutrina encontra respaldo nas Escrituras. Eu não posso criar uma doutrina sem texto. Né? Por isso que eu pedi ao irmão Samuel para que trouxesse um texto contundente que dissesse que, de fato, Miguel é Jesus. Mas, como o irmão falou mesmo, não existe esse texto. Então, essa doutrina, esse ensino, é fruto de deduções, de pegar textos fora dos seus contextos, isolados, e o único verniz que se pode criar disso aí é que o nome Miguel significa quem é semelhante ao Altíssimo. Né? Então, é muito simplório essa situação. Eu que até teria outros assuntos para a gente se aprofundar mais, mas é muito fraco esse argumento, né? E não tem muito o que dizer. O texto que o irmão apresentou, de forma... não apresenta nada do que o irmão disse, né? Terminou meu tempo aí, não? Tem ainda 1 minuto e 8. Então, veja só, essa doutrina que Miguel é Jesus, ela é baseada em deduções. Como eu falei, não existe textos. Por exemplo, quando só fala que João Batista chama Jesus do Cordeiro de Deus, aquilo ali estava dentro de um contexto. O Cordeiro de Deus é a profecia do Antigo Testamento, que matava os animais e com o sangue do animal cobria o pecado. Então, João chama Jesus do Cordeiro, é simbólica, simbolizando o Cordeiro do Antigo Testamento. Existe um contexto. Então, quem explica o texto, princípio de hermenêutica, é o contexto. Eu preciso ir para o contexto do texto para poder entender, identificar o que o autor está dizendo. Então, não tem esse contexto de apresentar Miguel como título. Primeiro que Miguel não é título, e Miguel como Jesus não encontra amparo bíblico em nenhum texto da Bíblia. Né?